Bom, pessoal, hoje falaremos sobre radiciação. Bom, radiciação, de forma bem grosseira e direta, ela pode ser tratada como o processo inverso da potenciação, tá bom? Como assim o caminho reverso, o processo inverso? Quando eu tenho uma potência de um número, eu estou falando o seguinte: 2 elevado à segunda potência, né? 2 elevado ao quadrado. É 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2. O que eu vou fazer? Em vez de eu pegar um número e elevar ele a 2, eu vou pegar o 2 elevado a 2 e vou perguntar: qual é a raiz quadrada de 2 elevado a 2? E é o número 2 original, perfeito? Bom, meio confuso, né? Mas no geral, para a gente começar a resolver os problemas de raízes, né, a gente vai se fazer uma simples pergunta: qual número que multiplicado n vezes vai dar o valor que está dentro da raiz? E por que multiplicado n vezes? Porque é importante a gente lembrar que, apesar da maioria das vezes nós vermos raízes quadradas ou raízes cúbicas, né? No caso, para quem ainda não está familiarizado, raiz quadrada seria raiz de ordem 2, tá? Normalmente a gente oculta o valor 2, mas pode ser posto também. Normalmente você vai ver sem o valor, tá? E raiz cúbica vai ser a raiz de ordem 3, perfeito? Mas perceba que no lugar desse 2 e desse 3, você pode ter qualquer valor. Você pode ter um número natural n no lugar desse 2 ou desse 3. Então, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: qual número que multiplicado n vezes, né, onde esse n vai ser a ordem da raiz, é igual ao valor que está dentro da raiz? Bom, confuso, né? Mas perceba que quando a gente começar a fazer os exemplos, vai ser algo bem simples. Vamos, por exemplo, 1. Ele quer a raiz quadrada de 9. Qual número que multiplicado por ele mesmo, né? Qual número que multiplicado por si mesmo 2 vezes é igual a 9? E aí a gente encontra esse número. Esse número não vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o 3, porque 9 é igual a 3 vezes 3. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3. Bom, o que dá pra gente perceber aqui, né? Quando a gente fala de 3 vezes 3, 3 vezes 3 não pode ser escrito como 3 ao quadrado. Então perceba que a gente pode também fazer uma relação da seguinte maneira, olha. Raiz quadrada de 9, aí eu vou botar o 2 aqui na raiz. De 9 pode ser escrito como raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí o que eu posso fazer, né? Bom, o que eu vou falar aqui é algo bem simplista, tá? E vocês vão ver que mais pra frente isso pode acabar causando algum tipo de confusão. Mas inicialmente é interessante você ter essa ideia, porque ela vai te ajudar a conseguir pelo menos desenvolver a prática inicial. Perfeito? E o que seria? Eu vou cortar esse 2 que está fora com o 2 que está dentro. E aí eu cortei a raiz, né? O 2 que está fora é a raiz e o 2 que está dentro é uma potência. Sobra o 3. Perfeito? Bom, perceba que, obviamente, não é a forma mais formal, não é a forma mais teórica, mas é bem interessante de você ter essa ideia inicialmente, pelo menos para simplificar, né, esse desenvolvimento inicial. Mais para frente a gente vai ver de forma mais formal, de forma mais robusta, e aí a gente evolui essa ideia inicial, perfeito? Vamos para o exemplo 2, então. Raiz quadrada de 4. Vamos reescrever isso como raiz, botar o 2 aqui, de 4. Perfeito? O 4 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então vamos reescrever isso como raiz quadrada de 2 ao quadrado. E vamos cortar esse 2 que está fora, que seria a raiz, com 2 que está dentro, que é a potência. Se a gente cortou a raiz, cortou a potência, sobra o 2. Então o que a gente descobre? Raiz quadrada de 4 é 2. E perceba que 2 vezes 2 já dá 4. Então, voltando ali para a frase inicial, né? Número que multiplicado por si mesmo n vezes é igual a tal valor, né? Onde esse n, nesse exemplo 2, vai ser 2 e o valor vai ser 4, então vai ser qual número que multiplicado 2 vezes por si mesmo é igual a 4? Vai ser o 2. Então, até aqui tudo certo, tá bom? Bom, então vamos agora para o exemplo 3. E agora, em vez de ter uma raiz quadrada, a gente tem uma raiz cúbica. Vamos seguir o mesmo processo, tá? O 3 está ali dentro e perceba que o 27,
A gente pode até fatorar ele, né? E é uma outra ideia bem interessante, quando você tem uma raiz, para você encontrar ela você pode fatorar. Vamos lá então. Fatorar, né, é reescrever em fatores primos, perfeito? Vamos fatorar o 27. 27 é divisível por 2? Não, porque a casa das unidades é o 7. Então, perceba, né? É o 7 aqui. Por ele não ser um número par, então ele não é divisível por 2. Nosso próximo teste tem que ser o número 3, que é o próximo primo. Ele é divisível por 3? Vamos lá. 7 mais 2 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Logo, 27 é divisível por 3. Vamos dividir 27 por 3. Dividindo 27 por 3, a gente vai achar o valor 9. E aí vamos agora dividir um 9 por um fator primo. 9 não é divisível por 2, então o próximo vai ser o 3. 9 é divisível por 3. Dividimos 9 por 3, vai dar 3. E 3, obviamente, é divisível por 3. Sobra 1. Então, 27 a gente pode reescrever ele como 3 ao cubo. Vamos reescrever aqui. Raiz cúbica de 27 é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Cortamos o 3 da raiz com o 3 da potência. Sobra 3. Então, a gente percebe que a raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3, tá? Então, outra ideia também, sempre que você encontrar uma raiz, você fatorar, né? Você reescrever em fatores primos. Bom, nem sempre a gente vai achar um valor completo. Às vezes a gente vai achar a gente não vai achar uma raiz completa, né? Uma raiz perfeita, mas a gente pode simplificar essa raiz. A gente vai ver mais para frente como ocorre isso, perfeito? Bom, vamos lá. Vamos para o exemplo 4. Como eu falei anteriormente, a gente pode ou achar uma potência, e aí depende, obviamente, da nossa capacidade ou da nossa memória de buscar ali uma potência conhecida para substituir, ou quando a gente não lembra de cabeça, ou quando não nos vem à mente essa potência, a gente pode fatorar o número, reescrevê-lo em fatores primos, perfeito? Então vamos lá, 125, vamos fatorar ele. 125 fatorando, 125 não é divisível por 2, que seria o primeiro primo. Não é divisível por 3, porque 5 mais 2 vai dar 7, mais 1 vai dar 8, e 8 não é divisível por 3. O próximo primo é 5, e ele é divisível por 5, tá? O 125 é divisível por 5. Por quê? Um número que ele é divisível por 5, ele tem que terminar ou em 5 ou em 0. O 125 termina em 5. Então, dividindo 125 por 5, a gente vai achar 25. Mais uma vez, 25 não é divisível por 2, porque ele não termina em número par. Ele não é divisível por 3, porque 5 mais 2 vai dar 7, e 7 não é divisível por 3. Então, o próximo primo seria o 5 novamente, e ele é divisível por 5 pelo critério que eu já comentei com vocês. 25 dividido por 5 vai dar 5. E o 5, obviamente, ele é divisível pelo próprio 5, sobrando 1. Então, 125 pode ser reescrito como 5 ao cubo, perfeito? Então, vamos reescrever dentro dessa raiz aqui. Raiz cúbica de 5 ao cubo é igual a raiz cúbica de 125. Né? As duas coisas descrevem o mesmo número, tá? 5 ao cubo e 125 é a mesma coisa. Os dois estão descrevendo o mesmo número, só que de formas diferentes, escritas de maneiras diferentes. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Cortar esse 3 da raiz com 3 da potência. Sobra, então, 5. Ok? Bom, vamos então para o exemplo 5, perfeito? Exemplo 5, a gente está tratando de uma raiz de quarta ordem, tá? E assim, é uma raiz um pouco mais diferente de se ver. Normalmente a gente vê a raiz quadrada e a raiz cúbica, mas como eu falei anteriormente, a gente pode ter raízes de qualquer ordem, tá? Apesar de não serem tão comuns assim. Então a gente vai seguir o mesmo processo. Raiz quarta de 16 é um número que multiplicado 4 vezes vai dar igual a 16, tá? Multiplicado 4 vezes por ele mesmo
vai dar 16. Bom, talvez você já venha na sua cabeça esse número, que vai ser o 2. Mas se não vier, vamos seguir o processo que a gente vem fazendo. Vamos fatorar o 16. O 16 é divisível por 2? É, ele termina em 6. E 6 é um número par. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 é divisível por 2? É. Ele é um número par. Divide 8 por 2 vai dar 4. 4 é divisível por 2? É. Ele é par também. Sobra 2. E 2 é divisível por 2? Também é. Então, o 16 ele pode ser escrito como 2 elevado a 4. Perfeito? Então, raiz quarta de 2 elevado a 4 é exatamente a mesma coisa que raiz quarta de 16. Vamos cortar o 4 de fora da raiz com 4 de dentro. E sobra 2. Perfeito? Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Bom, agora vamos falar um pouco sobre algum dos nomes que envolvem a raiz quadrada ou raiz enésima, né, para ser mais exato. Bom, a gente tem o índice, que nada mais é do que o valor que nós daremos ao quantidade de vezes que o número precisa ser multiplicado, perfeito? Ou seja, ele é exatamente aquele valor n que a gente estava tratando no começo da aula, tá? A gente vai ter a raiz enésima, que é esse sinal que está em roxo, e a gente vai ter o a. O a gente chama de radicando, é o número que fica dentro da raiz, tá? Bom, é interessante que a gente lembre desses nomes, tá bom? Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a deixar esses nomes passar, porque parece que é um tecnicismo inútil, mas vocês vão ver mais pra frente que é muito importante que nós possamos lembrar esses nomes, tá? Principalmente quando a gente for para a parte de logaritmo, tá bom? Então é interessante você lembrar. Eu não acredito que sejam nomes muito difíceis, apesar de nós muitas vezes sermos tentados a esquecer. É algo que você consegue tranquilamente lembrar, se esquecer daquela revisada nas anotações, mas é bom sempre lembrar essa parte mais técnica, tá bom? Outra coisa que é muito importante de nós lembrarmos, quando a gente está tratando de raízes reais, tá bom? E é muito importante lembrar essa limitação. Eu estou falando de raízes reais. A gente não teremos raízes negativas quando a gente está tratando de raízes reais, tá bom? E por que eu estou dando tanta ênfase ao fato de ser raízes dentro do conjunto dos números reais? Porque nós teremos raízes negativas quando nós estivermos tratando de conjunto de números imaginários, tá bom? É algo que nós veremos mais pra frente, tá? Algumas pessoas, obviamente, já ouviram falar ou já viram, mas é muito importante que a gente saiba e sempre preste atenção nessa limitação. O problema, normalmente vai nos dar a limitação do conjunto com que ele está trabalhando, tá? E quando ele não nos dá essa limitação, ele vai estar tratando do conjunto dos números reais, perfeito? Então, reformulando, dentro do conjunto dos números reais, a gente não vai ter raízes negativas se o índice for par, tá bom? E por quê? Bom, vamos lá. Para você ter uma raiz negativa, você tem que ter um número, você vai ter que multiplicar esse número 2 vezes. Então, vamos lá, raiz quadrada de 9 é porque você multiplicou 3 vezes o 3, né? É a raiz de 3 ao quadrado. Só que perceba que qualquer número negativo, se eu multiplicar ele por ele mesmo, ele vai ficar positivo. Se eu pegar 1, né, raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1, ele vai dar 1. Então vai ser raiz quadrada de 1, que é igual a 1, tá? Isso vai acontecer com qualquer número negativo. Se eu multiplicar ele 2 vezes, ele por ele mesmo, ele vai se tornar positivo. E perceba que isso vai se repetir para qualquer n vezes, contanto que esse n seja par, tá? Se eu multiplicar o mesmo número 4 vezes, ele sendo negativo, ele vai se tornar positivo. Multiplicar esse número por ele mesmo 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, se for par, ele vai se tornar positivo. Isso não acontece quando a gente tem o índice ímpar. Por quê? Vamos mais uma vez voltar para o 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1.
Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Ou seja, você pode sim ter raízes negativas quando o índice é ímpar. Tá bom? Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Quando o índice é par, as raízes só podem ser positivas. Quando o índice é ímpar, elas podem ser negativas. Perfeito? Bom, então vamos agora resolver o exemplo 6 e o exemplo 7. Os dois tratam de raízes negativas, mas perceba, os dois têm índice ímpar. Os dois têm índice 3, que é ímpar, tá bom? Ou seja, existe raiz negativa para esse caso, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos simplesmente fatorar. A gente pode fatorar o menos 27, ou a gente pode só ignorar o sinal de menos e fatorar o 27, tá? A gente já viu não, né? A gente já fatorou o 27 anteriormente, então eu vou fazer aqui de maneira bem rápida. 27 é divisível por 3, né? Ele não é divisível por 2, mas é divisível por 3, vai dar 9. 9 não é divisível por 2, é divisível por 3, que vai dar 3. E 3 divisível por 3 vai dar 1. Isso é 3 ao cubo. Então agora a gente reescreve. Raiz cúbica de 3, bota o sinal de menos, que a gente tinha ignorado, é igual a raiz cúbica, né, de menos 27 é igual a raiz cúbica de menos 3 ao cubo. A gente corta o 3 da raiz com 3 da potência, vai sobrar menos 3. A gente poderia também fatorar com 27, tá bom? Com menos 27, tá? Eu ignorei o sinal de menos porque não vai mudar em nada. Vamos agora para o 7, fazer a mesma coisa. Fatorar o 8, né? No caso, menos 8. Vamos lá. 8 é divisível por 2? É. Vai dar 4. 4 é divisível por 2? É. Vai dar 2. E 2, obviamente, é divisível por 2. E aí sobra 1. Então, 8 pode ser reescrito como 2 ao cubo. Então, a gente pode reescrever essa raiz cúbica de menos 8 como raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Então, a gente corta agora o 2 da raiz com 2 da potência. Sobra o menos 2. Perfeito? Então, perceba que isso é possível, tá? A raiz negativa é possível, mas somente porque nós temos o índice, um número ímpar. No índice, um número ímpar, que é um 3, nos dois casos. Se a gente tivesse o 5, poderia ser possível também. Tivesse o 7, poderia ser possível. O 9 poderia ser possível. Se a gente tivesse o 10, aí não poderia ser possível, porque o 10 é um número par. E a gente não vai achar nenhuma raiz negativa para um número par. Perfeito? Pelo menos dentro do conjunto dos números reais. Bom, agora nós veremos algo bem interessante, tá bom? Também é algo que é importante vocês prestarem bastante atenção, porque muitas vezes nós esquecemos dessa parte, né? Nós esquecemos que uma raiz ela pode ser escrita como uma potência, né? E isso é muito importante, tá bom? Bom, uma raiz enésima, né, de ordem n, pode ser escrita como um expoente fracionário. A condição aqui, obviamente, é que o q tem que ser diferente de zero, né? E a forma dessa fração, se a gente tem p dividido por q, o q vai ser o índice da fração e o p vai ser a potência do valor que está dentro da raiz, ou seja, do radicando. Vamos, por exemplo, 8. A gente tem o 3 elevado a meio. Esse 3 elevado a meio, seguindo o que nós acabamos de ver, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 3, que não tem um valor exato. Bom, é uma forma muito boa de você escrever uma raiz quadrada. Quando a gente vê esse caso, parece que não tem muita utilidade escrever dessa forma. Mas vocês vão ver mais pra frente que faz muito sentido nós escrevermos assim. Ela pode simplificar, muitas vezes ela pode simplificar nossos cálculos. Então é interessante que nós saibamos esse modo de escrever uma raiz. Então vamos para o exemplo 7, para o exemplo 10, tá? 10 não, né? Escrevi errado, né? Seria o exemplo 9, mas, bom. O exemplo 9, ele é o 7 elevado a menos 2 terços, tá?
tá? Então, agora a gente vai começar a aplicar as regras de potência também, tá? Como a gente está tratando uma potência negativa, potência fracionária, a gente vai seguir todas as regras de potenciação, até mesmo a regra do valor negativo, né? Quando a gente inverte o valor da base. Ou seja, se ele está elevado a menos 2/3, a gente já pode reescrever isso da seguinte forma. O 7 elevado a menos 2/3 é igual a 1 dividido por 7 elevado a 2/3, tá? Bom, vamos reescrever como uma raiz. 7 elevado a 2/3. A gente viu que isso vai ser reescrito da seguinte forma. A parte de baixo da fração, né, o denominador, ela vai ser o índice. Então, a gente vai ter uma raiz cúbica. E a parte de cima, o numerador, vai ser a potência do número, né, a potência do radicando. Ficando assim, 7 elevado ao quadrado. Então, 7 elevado a menos 2/3 não é nada mais, nada menos do que 1 sobre raiz cúbica de 7 ao quadrado. Ou, se você também quiser, 1 sobre raiz cúbica de 49. Tá bom? Bom, então agora veremos algumas das propriedades da radiciação. Perfeito? E bom, por que eu botei para nós vermos essas propriedades após termos visto a radiciação como uma potenciação? Porque nós poderemos ver como isso se torna algo mais claro, tá? Vamos ver a propriedade número 1. Bom, o que ela está nos dizendo? Se eu pegar o índice da raiz, multiplicar ele por um valor P pertencente aos naturais não nulos, tá? É bem importante. Esse valor P pertencente aos naturais não nulos, e eu multiplicar a potência do radicando por esse mesmo valor P pertencente aos naturais não nulos, a raiz vai se manter igual. Bom, vendo assim, parece que não faz sentido nenhum, né? Mas se nós tratarmos a raiz como uma potência, perceba, eu vou ter o A elevado a M dividido por N. Se eu multiplicar esse A elevado a M dividido por N, se eu multiplicar essa potência por P e dividir ela por P, perceba que continua igual. Porque quando eu multiplico por P e divido por P, eu estou, na verdade, multiplicando por 1, né? Simplifica o P com P. Nada mais é do que M dividido por N vezes 1. Perfeito? Então, eu mantenho essa potência idêntica, tá? E é por isso que vai ser verdadeiro o que foi feito. Então, perceba que quando a gente vê unicamente com a notação inicial, né, da raiz, parece que não faz muito sentido. Quando nós levamos para uma notação da potência, né, quando nós usamos a potenciação, vai começar a fazer mais sentido, tá? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? A radiciação nada mais é do que uma potenciação, só que uma potenciação de frações, tá? Ou seja, onde a potência vai ser uma fração. Vamos então para a propriedade número 2. Bom, eu tenho dois valores A e B elevado a duas potências, né, de números qualquer, dentro de uma raiz de ordem n. E eu posso separar essa raiz em duas partes, tá? Bom, primeiro comentário que é importante ser feito. Eu posso separar essa raiz em duas partes? Posso, mas eu só posso fazer isso porque eu estou tratando de uma multiplicação. Muitas vezes as pessoas tentam separar essa raiz em duas partes quando eu estou tendo uma soma. Isso não é possível. Isso não pode ser feito. Mas quando eu estou multiplicando, dá para ser feito, tá? Bom, e por que eu posso fazer isso? Vamos reescrever essa raiz inicial aqui como uma potência. Foi reescrito já, né? Já está reescrito aqui embaixo. Lembra daquela regra de potenciação quando eu tenho dois números dentro de um parêntese e esse parêntese está sendo elevado, né? Dois números que estão se multiplicando
dentro de um parêntese, esse parêntese está sendo elevado, eu posso reescrever ele sempre assim. A elevado a P dividido por N vezes B elevado a Q dividido por N. Lembra que eu falei que isso é como se fosse uma distributiva da potência, né? Essa potência que está aqui em cima, ela vai ser potência do A e vai ser potência também do B? É exatamente isso. Por isso que eu posso dividir em duas partes. Eu posso reescrever em duas partes essa raiz, tá bom? Percebe como vai fazendo mais sentido quando a gente vai usando a potenciação? É essencial que nós tenhamos isso em mente. A radiciação vai ser uma potenciação. E isso é muito bom para nós entendermos perfeitamente o que é a radiciação. Bom, vamos para a propriedade 3. A propriedade 3 ela é análoga à propriedade 2, tá? Tendo a única condição onde o denominador não pode ser nulo. Perceba a condição aqui, né? O B tem que ser diferente. Ou seja, o denominador não pode ser nulo, né? Porque não existe divisão por zero na matemática. Bom, é bem análogo ao que a gente viu anteriormente, é bem análogo ao que a gente viu no vídeo de potenciação, tá? Se você não viu, veja, eu vou deixar na descrição. Bom, é aquela ideia onde tem a distributiva, né? Eu, mais uma vez, comentei da distributiva. Bom, essa potência ela vai ser potência do A e vai ser potência do B. Reescrevendo isso, vai ficar da seguinte forma. A elevado a P dividido por N é igual, quer dizer, A elevado a P dividido por N dividido por B elevado a Q dividido por N. Reescrevendo isso como uma raiz, né, vai ficar da seguinte forma. Raiz enésima de A elevado a P dividido por raiz enésima de B elevado a Q. Tá bom? Então, mais uma vez, perceba como a propriedade se torna clara quando nós usamos a ideia de potência, né? Vamos para a propriedade 4, então. Bom, a propriedade 4 nos diz que quando nós temos um número dentro de uma raiz e a raiz toda ela está sendo elevada a um outro valor, a gente pode jogar essa potência para dentro do radicando, tá? Bom, ela, apesar de parecer mais simples do que as anteriores, né, mais tranquila de se entender, ela é uma propriedade bem útil, né, ela é bem usual. Vocês vão ver quando forem fazer exercícios que ela vai ser bem usual. Bom, reescrevendo essa primeira parte aqui como uma potência de uma fração, né? Ou melhor, né? Como uma potência, né? Tendo uma fração como expoente, a gente vai ter A elevado a 1 dividido por N, isso tudo elevado a M. Bom, a gente tem aquela regra de quando a gente tem um valor que está elevando ao quadrado, um outro valor que já está sendo elevado ao quadrado, bom, elevado ao quadrado não, né? Quando a gente tem um valor que está elevando um outro valor que já está sendo elevado, a gente pode multiplicar eles dois. Ou seja, esse A elevado a 1 dividido por N elevado a M, ele pode ser reescrito como A elevado a 1 dividido por N vezes M. Isso não é nada mais que A elevado a M dividido por N, que reescrevendo vai ser raiz de ordem N de A elevado a M, que é exatamente a propriedade que nós acabamos de ver, tá? Bom, se você está tendo dúvida quanto ao que está sendo feito nessa parte aqui de potência, sugiro que você veja o vídeo de potenciação, tá? Nós vimos de forma mais clara sobre essas propriedades da potenciação, tranquilo? Vamos então para a propriedade 5. Bom, o que ela está nos dizendo é o seguinte: quando a gente tem um radical de um radical, a gente pode reescrever como um radical único que vai ter como ordem a multiplicação de cada um dos radicais. Confuso, né? Mas vamos lá. Se eu tiver raiz quadrada de uma raiz quadrada de, vamos botar 16. Aqui a gente vai ter, né, 2 e 2. Eu posso reescrever isso como raiz quarta
de 16. Tranquilo? É praticamente isso que essa propriedade está nos dizendo. Para provar ela, também é muito tranquilo quando a gente usa a ideia de potenciação. Como a gente viu, a gente tem... Bom, a gente acabou de ver na propriedade anterior, né? Quando a gente tem uma potência elevando um número que já está sendo potenciado, a gente multiplica as duas potências. Ou seja, esse a elevado a 1 dividido por n, que está sendo elevado a 1 dividido por p, ele pode ser reescrito da seguinte forma: a elevado a 1 dividido por n vezes 1 dividido por p. Isso é igual a elevado a 1 dividido por n vezes p. Reescrevendo isso como fração, vai ficar raiz de n vezes p, raiz de ordem n vezes p de a, tá? Que é exatamente o que a propriedade nos dá. Tranquilo? Bom, até aqui nós vimos o básico de radiciação, né? Nós passamos pelas propriedades, nós vimos maneiras de calcular. E bom, falta pouco para nós acabarmos essa aula, perfeito? Porque a única coisa que nós deixamos passar é que até agora nós calculamos raízes que existem, raízes exatas. Nós não chegamos a calcular nenhuma raiz inexata ou nenhuma raiz que não existe, né? Bom, e tem como calcular uma raiz que não existe? Ter não tem, a gente pode aproximar valores. Mas algo que é bem útil e que nós podemos fazer é simplificar uma raiz, né? Vamos lá, exemplo 11. A gente tem uma raiz quadrada de 144. Para a gente achar uma raiz ou simplificar ela, eu sempre sugiro que você fatore. Então vamos lá, 144. Vamos fatorar. É divisível por 2? É, porque termina em 4. Vai dar 72. 72 é divisível por 2? É também, termina em 2. Vai dar 36. 36 é divisível por 2? É, vai dar 18. 18 é divisível por 2? É, vai dar 9. 9 é divisível por 2? Não é. É divisível por 3? É, vai dar 3. E 3, obviamente, é divisível por 3. Ou seja, 144 a gente pode reescrever como 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Vamos reescrever isso dentro dessa raiz. Raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Bom, a gente tem um 2 à quarta aqui. O que eu sugiro? Eu sugiro que você reescreva isso, o 2 à quarta, como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tá? Por quê? Para você poder cortar com o radical, né? Vamos lá, cortamos a raiz com 2, com esse 2 e com esse 2. Né? Então vai se tornar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Perfeito? Então, encontramos, né? A raiz de 144 é 12. Aplicando alguma das propriedades, a gente poderia resolver da seguinte forma, né? Uma vez que a gente fatorou, a gente pode reescrever ele da seguinte forma. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Veja que isso é uma das propriedades que nós acabamos de ver. Simplificando os radicais, a gente chegaria em 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Exatamente o mesmo resultado, tá? A única diferença é que anteriormente eu fiz de uma maneira mais direta, digamos assim. Vamos agora para o exemplo 20. Mais uma vez, ele pede uma raiz quadrada de 20. A gente sabe se a raiz quadrada de 20 existe ou não? Bom, vamos partir do pressuposto que nós não sabemos, nós não temos essa informação. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o número. 20, fatorando ele em fatores primos, 20 dividido por 2. Ele é divisível, né? Ele termina em 0, ele é um número par. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 é divisível por 2? É. Vai dar 5. E 5, ele não vai ser divisível nem por 2 nem por 3. Ele vai ser divisível por ele mesmo, por 5.
Então sobra 1. Ou seja, o 20 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5. Então a gente já percebe que ele não vai ser uma raiz exata, né? Para ele ser uma raiz exata, o 5 também deveria estar sendo elevado ao quadrado. Vamos reescrever então essa raiz como 2 ao quadrado vezes o 5. Para calcular, a gente pode reescrever da seguinte forma. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Que pela propriedade que nós vimos anteriormente, vai ser a mesma coisa do raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, que é a mesma coisa do raiz quadrada de 20, tá? Esse 2 elevado ao quadrado, dentro da raiz, a gente pode simplificar. Isso então vai ser igual a 2 vezes o raiz de 5 não tem o que fazer. Ele vai ficar assim, não tem uma raiz exata para 5. Ou seja, a gente acabou de simplificar uma raiz, né? A gente tinha a raiz de 20 e a gente reescreveu ela como raiz, como 2 vezes a raiz de 5, né? São os mesmos números, tá? O raiz de 20 é exatamente o mesmo valor do 2 vezes raiz de 5. Mas é muito útil a gente saber simplificar, porque muitas vezes o problema vai nos exigir que nós possamos fazer isso. Ainda mais quando é múltipla escolha, ele te dá uma raiz, né, inteira, você faz o cálculo, você vai chegar numa raiz como, por exemplo, a raiz de 20, e nas opções de resposta vai ter o 2 raiz de 5, não raiz de 20. Então é muito importante que nós tenhamos essa capacidade, perfeito? Bom, vamos então para o exemplo 13. O exemplo 13 ele nos dá uma raiz um pouco estranha, né? Ele nos dá uma potência um pouco estranha. A gente sabe que a raiz, porque está sendo elevado a uma fração, mas ele nos dá algo meio estranho. Vamos por partes. Vamos começar a aplicar as propriedades da potenciação. Você está sendo elevado por um número negativo, né? Perceba o sinal de menos aqui. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai inverter. Se a gente tem 1 dividido por 8, ele vai ser reescrito como 8 elevado a 1 meio, tá? 1 meio, a gente vai escrever isso como uma raiz. Vai ser a raiz quadrada de 8. O que a gente vai fazer a partir disso? Vamos fatorar o 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, o 8 é igual a 2 ao cubo. Mas, bom, para facilitar nossos cálculos daqui para frente, eu sugiro que você, em vez de escrever 2 ao cubo, escreva 2 ao quadrado vezes 2. É sempre bom, depois que fatorou, você deixar sempre valores elevados ao quadrado, tá? Vai te facilitar. Reescrevendo a raiz de 8, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Bom, vamos separar em duas raízes. Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado a gente pode cortar, né? A raiz com 2. Vai ficar então 2 raiz de 2. Esse valor equivale exatamente ao nosso valor inicial, tá bom? Mas ele também equivale à raiz de 8. Então perceba que a gente acabou de reescrever tanto esse valor inicial quanto a raiz de 8, tá? Mais uma vez, é muito útil que nós tenhamos essa capacidade de simplificar uma raiz. O problema, muitas vezes, ele pode nos dar como resultado uma raiz de 8 e as opções de resposta vai estar lá 2 raiz de 2. Então é muito importante que nós tenhamos essa capacidade. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Deixem comentários, né, dicas, sugestões, dúvidas, que eu sempre vou estar respondendo. Bom, na descrição eu vou deixar o índice do vídeo, né, os minutos, e também vou deixar o link do vídeo sobre potenciação, que pode ser muito útil para que vocês relembrem algumas propriedades, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.